Moedas, o melhor lugar para você comprar e vender suas Tibia Coins com rapidez e segurança. Utilizando o link da descrição, você fortalece demais o canal. Saudações tibiano! Conheça uma nova forma de jogar Tibia. Venha para o Talion Aura Não PVP, o novo servidor da equipe do Tibia BR, que veio para te surpreender. Embarque nessa aventura épica, com uma gameplay facilitada para maximizar sua diversão. Com diversos acessos liberados, uma equipe profissional, taxas de XP elevadas e muito mais. E para você que busca um desafio ainda maior, aventure-se no Talion Sun. Crie agora sua conta. Salve molecada, firmeza? Hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês como que funciona o sistema da forja. A forja antiga, tanto a forja nova aí entre aspas, é uma forja de convergência, né, que foi traga aí no jogo nos últimos meses, nos últimos updates. Tô vendo que a galera ainda tem uma certa dúvida com o sistema da forja. Na verdade é um sistema bem simples e objetivo, mas tem algumas coisas ali que acaba dando um pouco de confusão na mente mesmo. Então hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho como que funciona esse sistema, qual que é a maneira mais barata da gente forjar os seus itens e quando que a gente deve forjar os itens. Também vou passar um pouquinho aí sobre os benefícios que a forja dá para o nosso char, se vale ou não vale a pena. Então, partindo aqui para a tela do jogo, primeiramente, para você mexer na forja, para você forjar os seus itens, nenhum dos seus equipamentos precisam ter imbuements. Então, você precisa dar clear aqui neles e deixar eles zeradinho com nenhum imbuement, tá? E aí sim, você fica apto a trabalhar ali na forja. Onde que fica a forja? A forja ela fica aqui no Adventurers Guild. Eu sei que para algumas pessoas parece básico tudo isso que eu tô falando, mas eu quero realmente deixar o mais transparente possível para que fique o mais explicativo possível esse vídeo. Então a forja ela fica aqui, só a gente clicar com o botão direito a gente já consegue ter acesso à forja, e aqui dentro a gente consegue ter acesso aos mecanismos da forja. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que a forja ela é um sistema bem caro, ou seja, vai bastante dinheiro aí, e por isso que eu julgo que a última coisa que a gente deve mexer no nosso personagem, pelo menos para os Knights. Para mages, acaba que em algumas situações vale a pena você mexer em alguns equipamentos antes, porque são equipamentos que você usa bastante, como por exemplo um Gnome Helmet, uma Gnome Legs. São itens que são de classificações diferentes das que eu vou forjar nesse vídeo. Depois a gente vai entrar um pouquinho mais para frente também, debater um pouquinho sobre classificação, para vocês entenderem um pouquinho melhor como que funciona essa parte também da forja. Então, para começar explicando um pouquinho a forja, como eu mencionei para vocês, existem dois tipos aí, entre aspas, de forja. A primeira forja é a forja padrão, ou seja, que a gente vai na sorte. A gente pega um item qualquer aqui, eu não tenho um para demonstrar, mas a gente pega um item e forja ele normal. Ou seja, você tem 60, se você usar esses dois Exalted Core aqui, você tem 65% de chance dele dar certo e o restante pode dar uma falha. Então você fica ali meio que na sorte. O percentual de chance é maior, mas ainda assim a chance de dar errado é muito grande. Que no entanto, se você ver aqui em History, eu tentei fazer uma forja antes de começar esse vídeo e eu acabei tendo a infelicidade de quebrar o item. Então aí nessa brincadeira eu perdi 14kk para tentar fazer um item tier 1. Ou seja, tem que tomar cuidado em relação a isso. A forja padrão, as taxas para você mexer nela são mais baratas. Por exemplo, para você tentar forjar um item tier 1, você vai pagar 8kk para tentar forjar esse item. Já no tier 2 vai ser 20kk, no tier 3 outro tipo de taxa. Então assim, são taxas relevantes, mas são bem menores comparado ao sistema de convergência. É importante também lembrar que o sistema de forja padrão, que é correndo esse risco de sorte, também você pode ter algumas espécies de bonificação por usar esse sistema. Por exemplo, se você vai tentar forjar um item, pode acontecer de os seus pozinhos não serem consumidos, o seu gold não ser consumido, ou o seu item ao invés de virar um tier 1, já vira um tier 2 logo de cara. Enfim, tem algumas bonificações em cima disso também, que talvez, dependendo ali da sua sorte, você pode se sair muito bem em relação a isso. Mas o que eu recomendo de fato é a segurança. Eu pelo menos sou uma pessoa que preza pela segurança, mesmo que eu pague um pouquinho mais caro ali, me dando a garantia que aquilo vai dar certo, eu prefiro dessa maneira. Então por isso que nos últimos updates foi feito aqui a forja de convergência. Como que você utiliza esse sistema da convergência? Se você for fundir um item, é só clicar aqui nesse quadradinho aqui, ó, convergência. E aí você pode ver aqui que a minha Razor, ela já tá aqui. E eu já posso utilizar de fato o sistema da convergência. Então, por exemplo,
exemplo, se eu quisesse forjar minha Razor Tier 1, basicamente é só eu selecionar ela aqui, selecionar o item que eu quero que seja consumido, ou seja, você precisa de pelo menos um item para ser consumido, para que você possa dando um upgrade nos seus equipamentos. E aí, se no caso aqui eu quisesse fazer uma Razor Tier 1, basicamente é só clicar aqui nesse 55kk, eu vou pagar obviamente esse 55kk, vai ser consumido 130 pozinho, que no caso aqui eu já tenho 274, e pronto, ela vai virar Tier 1. Eu ainda não vou fazer isso, primeiro eu quero explicar outras coisas para vocês, mas fica ligado no vídeo que a gente vai fazer essa forja ainda. Como eu mencionei para vocês, para a gente trabalhar aqui na forja, existe uma coisa chamada classificação. Basicamente, cada item tem um tipo de classificação. Então, por exemplo, essa Emerald Sword que eu tô usando, ela é uma espada classificação 3. Já a Soul Shredder aqui, por exemplo, é um item de classificação 4. Deixa eu ver se eu tenho um item de classificação 2. Uma Boots of Haste, por exemplo, é um item de classificação 2. E o item de classificação 1 são os itens mais básicos, como por exemplo, uma Plate Legs. Uma Plate Legs aqui, ó. Uma Plate Legs é um item de classificação 1. Uma Spike Sword também, que é uma espadinha muito boa para mage level baixo. Spike Sword aqui, ó. É um item de classificação 1 também. Mas o que quer dizer isso? Classificação 1, classificação 2, classificação 3 e classificação 4. Classificação 1, basicamente o que muda essas classificações é até onde o seu tier você pode aumentar e também diminui bastante em relação à taxa. Para você forjar um item de classificação 1, vai no máximo até Tier 1. Um item de classificação 2, vai no máximo até Tier 2. Um item de classificação 3, você consegue grindar ele até o Tier 3. E o item de classificação 4, você consegue, né, tem um limite aí de você chegar até o Tier 10. Mas aí vai muita grana mesmo. Pra minha realidade, os itens Tier 3 já fazem uma boa função, principalmente se você tiver espalhado pelo seu set todo. Então eu acho que o Tier 3, pra minha realidade pelo menos, é o limite. E a partir daí a brincadeira já começa a ficar bem cara. Outra dúvida que o pessoal tem também é, cara, ó, eu tenho um item que tem classificação 4 e um outro que é classificação 3. Eu posso usar a forja entre esses dois itens? Não, para você usar o sistema de forjas, você precisa ser de acordo com a classificação do seu item e a categoria do seu item também. Ou seja, para eu fazer forja na minha Sanguine Razor, por exemplo, eu preciso que os itens sejam da categoria de armas aqui, não importa se é Sword, se é Axe, se é Club, se é Bull, se é Crossbow, se é Wand, se é Rod, isso não importa. O que importa é que tem que ser da categoria Weapons. E além disso, precisa também ser da mesma classificação. A única ocasião que você consegue utilizar um item de categoria diferente e jogar em outro equipamento que seja de uma outra categoria é se seu item não tiver tier. Como assim, Johnny? Por exemplo, deixa eu ver se eu tenho algum item que eu possa exemplificar melhor aqui para vocês. Ó, por exemplo, aqui na parte de transferência, comigo aqui eu tenho um Falcon Battle Axe Tier 2. Esse Falcon Battle Axe Tier 2, eu posso transferir ele utilizando o sistema de convergência ou o sistema padrão. O sistema de transferência padrão, sem utilizar convergência, se eu transferir esse Falcon Battle Axe Tier 2 para minha bota, por exemplo, o que acontece? Eu vou pagar 100 pozinhos, vou consumir esse Falcon Battle Axe Tier 2, vou consumir um Exalted Core e além disso eu vou pagar 20kk e aí a minha bota ela vai ser transferida para o Tier 1, ou seja, não mantém um Tier. A taxa sim ela é um pouco menor, mas ao invés de ficar Tier 2 a bota, ela vai ficar Tier 1. Agora, se eu utilizasse aqui dentro do sistema de transferência a parte aqui de convergência, aí eu ia gastar o Falcon Battle Axe Tier 2, mais 160 pozinhos, mais 2 Exalted Cores, e aí eu vou deixar isso aqui até de lado, não vou nem clicar nisso aqui que eu tenho medo de clicar sem querer, e aí no caso, a minha bota, ela manteria o Tier 2, só que em contrapartida, olha o valor da taxa que eu tenho que pagar, eu pagaria 165kk para manter esse mesmo Tier, e além disso, reforçando, igual eu disse anteriormente, para utilizar itens de categorias diferentes, ou seja, usar uma arma na bota, uma arma na legs, ou sei lá, uma bota na arma, o seu item que vai ficar com um Tier não pode ter um Tier já ativo, ou seja, tem que ser um Tier 0 para conseguir usar esse sistema, tá? Esse sistema de transferência da forja é interessante para algumas categorias de itens, tá? Principalmente aqui para legs e principalmente aqui para bota. É os dois principais sistemas aí que eu acho interessante para fazer esse processo de transferência. Ou seja, você tenta farmar um item com a categoria de armas, por exemplo,
exemplo, e aí depois que você atingir certo tier nessa categoria de armas, você transfere para bota e para legs. Por que que eu digo isso? Porque vamos aqui no market, por exemplo, eu vou exemplificar melhor aqui para vocês. Ó, se a gente vir aqui no market, o que que acontece? Se a gente pegar aqui, ó, weapons e all, se a gente filtrar por todos de classificação 4, olha a porrada de armas que a gente consegue fazer tier entre elas, ou seja, de longe dá para ver aqui que as armas é o que tem mais variedade aqui no mercado, porque tem muita opção, então o mercado ele acaba ficando sempre muito bem aquecido, e aí o custo que você vai pagar para fazer esse tier vai ser bem menor nos itens, ou seja, você pega aqui, por exemplo, uma Lion Rod aqui, por exemplo. A Lion Rod, por exemplo, ainda tá caro, tá 1kk e meio. Se eu pegar, por exemplo, uma categoria de bota, por exemplo, eu vou pegar uma Fervor Bloom Boots aqui, que é a bota do RP. Ó, olha como que é o preço, já é 12kk e 400. Vai pegar uma bota de AK aqui, por exemplo, é 14kk, ou seja, é muito caro e ainda tem pouco no market. E se você falhar na forja, aí que você vai tomar na cabeça mesmo. Então, esse sistema de transferência, eu acho interessante se você for fazer tier na legs e na bota, porque não tem tanta demanda aqui no mercado. Se você pegar aqui ó, as botas classificação 4, são apenas essas que tem. E todas são muito caras, então acaba que não vale muito a pena você fazer dessa maneira, a não ser que você queira ir indo de pouquinho em pouquinho mesmo. As legs aqui, ó, a mesma coisa, classificação 4, são pouquíssimas legs e são legs caras, ó. Né? Legs também boas que o pessoal tem o costume de comprar para usar no seu set mesmo. Pode ver que são pouquíssimas que realmente tem. Agora sobre os atributos. Bom, a gente aí então falou de como funciona todo o sistema da forja, agora como que funcionam os atributos. Na arma, o que a gente acaba recebendo é um atributo chamado Onslaught. O que que isso faz? Quando a gente bate na criatura, acaba dando uma animação de um fatal, e esse fatal pode ser combado com o nosso crítico, e o fatal ele é bem mais forte que um crítico, é cerca de 60% de dano a mais que a gente daria no fatal. No Helmet a gente adquire uma habilidade chamada Momento, que é basicamente uma ampulheta que gira em cima do seu personagem. O que que essa ampulheta faz? Sempre que ela procar, vai reduzir por 2 segundos o cooldown aí das suas spells. Então aqui pro caso para Knights é muito bom para Eshorigran e Eshori Ampicor, já que são as magias mais fortes do Knights e algumas delas têm um cooldown um pouquinho alto, então você consegue usar com uma frequência maior. Na armadura a gente adquire o Ruse, que seria basicamente aí o dodge. Criatura te bateu, vai procar o dodge na sua tela e funciona que nem um charme da dodge mesmo, é uma esquiva que tem no seu personagem. Excelente para Knights também, principalmente se você está em hunts que são muito desafiadoras, como por exemplo aí às vezes você é um cara que caça em PT, o dano é muito forte, ou você tá numa hunt solo que ainda assim tá muito desafiadora, a armadura acaba sendo aí por muitas das vezes uma baita opção para Knights, porque proca bastante, assim como o Helmet, e é bem útil para esses status defensivos. A legs, pode ver que a minha tá até tier 2 aqui, ela tem uma habilidade chamada Transcendência. O que que significa isso? Conforme a gente está no meio da hunt e o bicho tá batendo na gente e a gente tá batendo do bicho, pode acontecer da gente virar avatar no meio das boxes. A chance aqui é relativamente baixa, mas cara, virar avatar ele é muito forte, porque todos os nossos ataques vai dar crítico, além disso a gente vai ficar mais tanque, e esse avatar que é conjurado quando proca o tier é equivalente ao tier 3 aqui do avatar aqui da roda, ou seja, é como se você tivesse com um avatar full. Sobre a duração, vai durar em média 7 segundos ali na box, o que é suficiente, né? Depende muito da forma que procar ali na box, mas se procar no melhor momento é o suficiente para você conseguir dar 3 spells no meio da box e acelerar um pouquinho mais a sua hunt. Já a bota, quando você coloca tier nela, vai distribuir pra gente uma habilidade chamada Amplification. E o que que faz isso? Basicamente ela buffa todos os seus outros tiers. Então isso aqui, a bota, eu julgo ser o último tier a se fazer. Primeiro você tem que fazer os tiers que você mais se adapta. No meu caso, eu gosto bastante do tier na legs, na arma e no helmet. Então depois que eu fazer tier nesses 3, eu vou e penso em fazer na bota para ampliar um pouquinho a mais o percentual de ativação desses outros tiers. E aí eu só tenho que fazer um cálculo se realmente vai valer a pena ou se é melhor deixar do jeito que tá. Enfim, mas basicamente o que os tiers fazem é isso, de acordo aí com cada categoria. Então agora aqui partindo
pra forja, eu prometi pra vocês que eu ia fazer forja aqui na minha Sword, vou fazer ao vivo aí pra vocês ter mais ou menos uma base de como que funciona. Então aqui, ó, primeira coisa, eu vou usar o sistema de convergência, que é aquele sistema da forma mais segura, embora eu vou pagar assim um pouquinho mais caro, pra mim é o que é mais vantajoso. Então primeiro eu venho aqui na parte de fusão, clico em convergência, vou clicar na minha Razor, a minha Razor ela tá limpinha, tá sem nenhum tier, então por isso que ela já tá aparecendo aqui bonitinho. E aí o item que vai ser fundido, né, que vai ser consumido para virar o tier 1 aqui da Razor, vai ser essa Jungle Fail. Pode ser qualquer um item, o importante é que você selecione o mais barato. Rapaziada, enquanto eu editava esse vídeo, eu acabei percebendo que na parte que eu fui forjar ali a Sanguine Razor tier 1 na convergência, e depois a gente forjou ela para tier 2 também, acabou que a gravação ela foi corrompida, mas eu tenho reservado aqui na minha máquina a gravação de quando eu fiz o meu Helmet tier 1 pela convergência, e também eu vou mostrar para vocês como que funciona se a gente for forjar os itens usando o método padrão, que é tendo aquela taxa reduzida, e aí a gente corre um pouquinho mais de sorte. Para o caso aqui da convergência, não tem muito segredo. Basicamente a gente precisa marcar aqui a caixinha de convergência, que nem eu expliquei no começo do vídeo para vocês. O nosso helmet ou qualquer outro item que você for fazer a forja não pode ter nenhum embeddment para aparecer aqui. Então se seu item não estiver aparecendo aqui, certifique-se que você tirou os embeddments tudo bonitinho dos seus equipamentos. E nessa parte aqui a gente vai selecionar o item que a gente quer que aumente o tier. No caso aqui é o Spiritorn Helmet. Então a gente vai selecionar ele. Em contrapartida, vai aparecer aqui o Helmet que vai ser consumido para fazer esse tier 1 aqui no caso. Então aqui nesse meu caso eu comprei o helmet mais barato, classificação 4, no caso era esse Lion Spang Helmet aqui. Então é só selecionar ele, tem que ter os 130 pozinhos e os 55kk na conta. Só clicar aqui e a magia acontece. Não tem chance de falhar, é 100% de acerto dessa maneira. A única diferença é que a taxa ela é bem maior mesmo. Então aí, como vocês podem ver, o nosso helmet ficou tier 1. Agora aqui nessa outra gravação é forjando pelo jeito padrão. A gente vai tentar forjar um helmet tier 1. Então vamos dar play aqui, ó. Basicamente para a gente utilizar o sistema padrão, é só a gente não marcar essa convergência. A gente vai selecionar aqui o equipamento da mesma maneira que a gente marcou na gravação anterior, só que dessa vez aqui os dois itens eles precisam ser iguais. Então aqui no caso a gente está utilizando 2 Cobra Woods para tentar fazer com que ele suba para o tier 1. Então a gente vai selecionar aqui os 2 Cobra Woods, que é interessante que a gente marque essa caixinha aqui, ó, de Success Rate, que basicamente, se a gente não marcar ela, a gente tem 50% de chance de dar certo. E aí, para aumentar essa chance, a gente consegue aumentar em 15% a mais essa chance, ou seja, fica 65% de chance de dar certo. A gente tem que usar uma Exalted Core para potencializar o sucesso dessa forja. Aqui, já dando spoiler, né? Eu falhei nessa forja, mesmo utilizando dessa maneira. E aqui embaixo também a gente tem um outro campo que se chama Tier Loss. Se o seu item for igual ao meu aqui no caso, é um item Tier 0, ainda está em processo de forjar o Tier 1, não precisa marcar esse Tier Loss. Agora, se você já tem um item Tier 1 e quer tentar forjar um Tier 2, é interessante que você use uma Exalted Core aqui também para reduzir a chance do seu item, caso ele falhar, não reduza ainda o seu Tier. Ou seja, às vezes é um Tier 1, você vai tentar passar para um Tier 2, pode acontecer de, além de você falhar, ou seja, o seu item ir para o beleléu, ainda reduz o seu Tier, que no caso voltaria para o Tier 0. Então é interessante que você reduza pela metade essa opção aqui também, tá? E aí é só marcar bonitinho, pagar aqui a taxa, que é bem menor. Lembra que no sistema de convergência foi 55kk que a gente gastou? Aqui no caso já é 8kk, mas você corre esse risco aí. É só pagar os 8kk e infelizmente eu falei. Bom, acontece, mas basicamente esses são os dois sistemas. Se você gostou desse vídeo, peço por gentileza o seu like e a sua inscrição. Se você tiver qualquer dúvida também, pode deixar aí nos comentários. Eu vou tentar responder vocês da melhor maneira possível. Tentei ser o mais breve e o mais objetivo possível também nesse vídeo. Então, se você conseguir deixar um like aí e se inscrever no canal, vai estar apoiando demais, demorou? Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais. Tem o Seja Membro aí do canal, então se você quiser fazer parte do clube de membros do canal, vai ser muito bem-vindo. No mais é isso, a gente se vê numa próxima. Tamo junto e é nóis!